queridos, o João veio comigo, o coração dele estava quase sacando pela boca, tão nervoso, mas é assim mesmo, é algo apaixonante. Glória a Deus. A Enole pregou aqui, disse que ela não se... eu vou entregar, cadê a Enole? Está aqui? Não está, só está a Yuri. Ela disse que ela não casou apaixonada por ti não, Yuri. Mas depois ela se apaixonou. E ela disse que ela te ama, sabe, te ama muito, porque você é um cara top demais. Ela disse aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa semana agora foi uma semana, nós estamos finalizando hoje o nosso 7 dias, né, de jejum e oração em prol da unidade da família. Amém? Na terça-feira, na segunda-feira, foi uma mensagem ministrada por mim, eu comecei. A importância da família. Você acha que a sua família é importante? Você reconhece isso? Amém? A família é importante. Na segunda-feira, né, o pastor Gelson, ele ministrou sobre as finanças na família, que é importante também. Tá, na quarta-feira, o pastor Josiel, ele trouxe uma palavra falando sobre a importância da vida espiritual na família. É importante que a família tenha uma vida espiritual junta. Tá, na quinta-feira, foi a irmã Enole, que trouxe uma palavra poderosa, falando sobre a aliança matrimonial, a importância da aliança. Uma vez que o homem e a mulher fazem uma aliança, onde Deus é testemunho dessa aliança, a Bíblia diz que até que a morte os separe. Então, a partir do momento que você não honra isso, você não está dando não para os homens, você está dando não para Deus. Porque a aliança que você fez foi perante Ele foi testemunha dessa aliança. Na sexta-feira, a pastora Cida ministrou sobre a importância dos deveres conjugais. Na relação, nessa instituição chamada família, há papel do homem e há papel da mulher. Os dois têm suas atribuições nesse contexto chamado família. No sábado, a pastora Laiane falou sobre a unidade, o poder da unidade na família. Como é importante. Não importam os problemas, a dificuldade, certamente virão, certamente acontecerão, mas a família unida, ela é capaz de passar por qualquer dificuldade, seja ela qual for. E hoje, nós estamos finalizando, né, hoje domingo, trazendo outro tema, né, pastor, tudo isso é importante, é maravilhoso, o que fazer agora? Eu quero te dizer, você como provedor, você como chefe de família, posicione-se pela sua família. Sabe, isso foi algo que cabe ao homem ser o provedor da casa, o guardião da família. Então nós precisamos, como homens, guardar e proteger nossa família, se levantar como sacerdote mesmo. Sabe, queridos, eu quero que os irmãos aí projetem, nós vamos ler rapidamente aqui, eu não quero me alongar muito. 1 Samuel capítulo 30. Eu quero ler esse texto e contar a história, que aponta para um provedor, para um pai, para um líder. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. 1 Samuel 31, nós vamos ler até o versículo 19. Eu vou ler aqui, na minha versão, talvez seja igual à sua. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas eram inimigos. O inimigo hoje, denominado diabo, ele está e quer e está fazendo, está destruindo as famílias.
seja ela qual for. Sabe, queridos, e aqui os amalequitas eram inimigo do rei. Então, no terceiro dia chegaram a Ziclag os amalequitas, que aponta para o inimigo. Tinha feito uma incursão sobre Neguebe, sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativos as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos, tinham se levado presos, eram prisioneiras. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve nele mais força para chorar. Imagina o desespero desses homens que perderam as suas esposas, que perderam seus filhos e filhas, as suas casas queimadas, todo o seu despojo tinha sido levado. Sabe, imagina você olhar para um lado, olhar para outro e ver tudo sem saída. Então eles, de coração amargurado, eles choraram até perder as forças. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativos, a Ionã e a Gisleita e a Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi, ele se fortaleceu no seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui um éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançar-o-ei? Respondeu-lhe o Senhor através do profeta, e disse: persegue, porque de certo o alcançarás e tudo recobrarás. Sabe, eu quero dizer para você que até hoje Deus tem usado homens e mulheres para trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para trazer uma palavra de esperança para o teu coração. Sabe, queridos, não foi diferente nessa época. Deus usou um homem, por ele falou: Davi, tu pode perseguir, que certamente tu vai alcançar e tu vai recobrar tudo. Você vê ali uma promessa de Deus de restaurar tudo aquilo que tinha sido perdido. Sabe, ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ora, acharam no campo um egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer e a beber, e água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou ao ânimo, pois haviam 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: sou um moço egípcio, servo do Amalequita, e meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre Neguebe dos Queretitas, e sobre o de Judá, e sobre o de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Veja só, foi um dos que tinha queimado a cidade de Davi, foi um que ficou para trás, que o seu senhor deixou, que estava doente. Você vê, você consegue imaginar aqui, sempre Deus dando escape, sempre Deus dando uma direção. Às vezes quando a gente pensa que não tem mais saída para lado nenhum,
Deus coloca uma pessoa, Deus dá uma direção. Esse homem aqui representou uma direção para Davi. Perguntou-lhe Davi: podereis descer e guiar-me a esta topa? Respondeu ele: jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregará na mão do meu senhor, e eu descerei e te guardarei e guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo aquele grande despojo que havia tomado na terra dos filisteus e da terra de Judá. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa, que tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Você pode dar um glória a Deus? Amém, queridos? Você percebe aqui uma situação que parece o fim. Davi representa um provedor. Davi representa um chefe de família. Davi era rei. E Davi também era um homem ungido, um homem a serviço de Deus. Deus usava ele poderosamente. Então aqui representa todos nós. Por algum momento da vida, às vezes a gente se sente encurralado diante de um problema que parece não ter solução. Sabe, queridos, onde em algum momento pode acontecer algo desagradável com a sua família. Nós sabemos que vivemos num mundo caído, e cada dia os dias estão maus, os dias estão rebeldes, ninguém tem mais amor pelo próximo. Então cada dia nós, como pai de família, nós somos desafiados a guardar, proteger, a amar os nossos filhos, as nossas esposas. Mas Davi, ele saiu para uma missão, ele era rei. E quando ele chega, está tudo destruído. Toda a sua riqueza, tudo aquilo que dava segurança financeira para eles, tinha sido roubado. Não sei se você já passou por isso na vida. Parece que tudo é o fim, acabou tudo. Talvez Davi se sentiu assim. Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha incansavelmente dia e noite para roubar a nossa paz, seja ela de qual maneira for, na área da saúde, na área financeira. Sabe, falta de paz. O inimigo, ele tem destruído e tem conseguido destruir muitas famílias. Isso tem sido o papel dele. E cada dia parece que ele trabalha mais rápido, através das drogas, que está destruindo muitas famílias por aí. Porque nós vivemos num mundo caído, queridos. Então, nós precisamos urgentemente nos levantar como sacerdote na nossa casa. Nós precisamos nos posicionar como os guardiãos da nossa casa. O que fazer quando a nossa família está sob o ataque do inimigo? Porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas o diabo, ele veio para matar, veio para roubar, veio para destruir. A doença, a enfermidade não é da parte de Deus. A doença e a enfermidade é da parte do inimigo. E isso tem roubado a paz. Isso tem tirado o sono. Isso tem desestruturado muitas famílias financeiramente. Tem sufocado.
Então isso é obra maligna. E nós, como provedores, nós precisamos. Aqui tem muitos casais jovens, mas tem outros mais maduros. Nós precisamos reconhecer sim que a nossa família é alvo do inimigo. Sabe, queridos? E na leitura que nós falamos, justamente acontece isso. Algo inesperado acontece naquela comunidade onde Davi era o cabeça dessa comunidade. Você percebe que o inimigo aqui achou a casa desprotegida. Desprotegida, sabe, queridos? Não é só a ausência física. Quando é que o inimigo ataca? Quando é que o diabo ataca na família, na casa que tem destruído? É pela ausência de amor, pela ausência de perdão, pela ausência de diálogo, pela ausência, irmão, sabe, de conversa, de carinho, de vida espiritual, conversa de relacionamento íntimo com Deus. Quero dizer que eu já estou comprando um óculos novo na Ótica Poder da Visão, que esse aqui é improvisado. Fica só aqui, né, Fábio? Então, queridos, nós provedores, nós temos dado sim legalidade para o inimigo agir. Às vezes nós enchemos de razão, nós achamos o tal, achamos que sabemos tudo, mas a gente não procura se fortalecer no Senhor. E uma das brechas que nós abrimos legalidade da nossa família é quando não há perdão, é quando não há essa conversa, é quando não há essa intimidade com Deus dentro da família, homem e mulher se respeitando. Parece que são dois inimigos, cada um pro lado. É uma legalidade que o inimigo acha. Os amalequitas chegaram na cidade, acharam vazia. Não era vazia de pessoa, tinha muita gente lá, mas era ausente daquele que intercedia, daquele que estava ali guardando. Os irmãos estão compreendendo? Amém, queridos? Sabe, tem áreas vitais na família que o inimigo quer atingir e tem atingido. Sabe, irmãos, é como aquele lutador de artes marciais, sabe, que ele estuda o ponto fraco do oponente, da parte do adversário. E uma das partes, sim, que tem muito a ver, às vezes, com a família e abre uma brecha, é a parte das finanças, que foi ministrada pelo pastor Gerson. Finanças na família. Sabe, a família tem como seu senhor o dinheiro. Não é o dinheiro dos dois, é cada um tem seu dinheiro. E quando falta o dinheiro, parece que tudo faltou, parece que o chão desapareceu. E aí começa um a acusar o outro, e aí começa um inferno na família. Sabe? Então são brechas que o diabo usa e por aí vai. Lucas capítulo 14, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Isso não fala só, é o dinheiro do homem, é o dinheiro da mulher, é um projeto, a família é um projeto de Deus. Aqui eu quero, sabe, abrir um parêntese, é conversa, é uma edificação do projeto de Deus, onde Deus te condicionou, homem, a gerenciar, a ser o provedor, a ser o cabeça. Então hoje, nesse
mundo moderno, nesse mundo corrido, a mulher é necessária às vezes trabalhar para ajudar o marido, para um bem comum, o bem-estar da família, o conforto da família, o lazer da família, os dois sendo um só. E aqui já fica por João Pedro, que pediu hoje a Maria Clara esse conselho. Pediu hoje a Maria Clara para casar. Já fica, porque os desafios são grandes. Às vezes nós, quando estamos apaixonados, a gente promete até a lua, a gente tem a medida, a distância. Quero apostar com o Ronilson prometeu a lua para a Raiane. Depois que ele promete, que ela começa a idealizar, pegar a lua, que ele vai medir a distância da terra para a lua. Tem muita gente assim, sabe, que promete, mas não avalia os custos. E a menina que nunca recebeu uma proposta, Fábio, de receber a lua na mão, ela acredita. Motivado, queridos, tá? Outras áreas também é os filhos. No versículo 3, a parte B, diz que seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Quem é pai sabe. Quem é pai, só quem é pai e mãe sabe o quanto o filho, ele tem um valor. Só quem é pai e mãe sabe o quanto os filhos são importantes para nós. Tudo que nós fazemos, a gente faz, mas é pensando nos filhos. Tudo que nós passamos a viver para eles. Eu vejo isso na prática, né? Pelo quanta entrega da minha esposa para com os meus filhos. Eu sempre digo que todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Mas o dom da minha esposa for ser mãe e esposa. Ela disse aqui, ela tem prazer de cuidar do bem-estar da família. E eu louvo a Deus pela vida dela. Pela vida da pastora Cida. Eu louvo a Deus. Porque parece que é um dom natural dela. E eu louvo a Deus por isso. E ela cuida muito bem de nós. Sabe, queridos? Então, só nós sabemos o quanto um filho, ele tem importância. E nesse caso, Davi, ele se sentiu roubado. O diabo tem roubado muitos filhos das famílias através das drogas, através da bebida, através dos vícios. Sabe, tem prendido. A Bíblia diz que foram levados filhos, filhas, esposas. É o cenário da vida moderna hoje, estão se perdendo para as drogas. Tem muitas pessoas presas. Outra área também é a saúde. A Bíblia no versículo 6 da leitura que nós lemos diz que também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quando tem uma luta, quando tem uma prova, quando tem uma dificuldade, em quem você tem buscado essa força? Em quem você tem se fortalecido? Davi, ele se fortaleceu no Senhor, que é a nossa única esperança, queridos. Em Deus vem toda a sabedoria, de Deus vem toda a provisão, de Deus vem toda a proteção, de Deus vem tudo. Cada dia eu fico
mais apaixonado por esse Deus. Cada dia o Senhor coloca uma canção nova no meu coração. Cada dia o Senhor, Ele se preocupa em alegrar o meu coração. E eu sou muito grato a Deus por ter vocês, que são ovelhas do Senhor, que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, que é a semente. Sabe, queridos, o que seria de nós se não fosse Deus? Porque a minha e a sua vida, se nós estamos aqui, é porque Deus tem dado esses meios e essas condições. Amém, irmãos? Então a vida conjugal também, queridos, os deveres conjugais, há um papel que a mulher precisa desempenhar, há um papel que o homem precisa desempenhar. Sabe, foi a ministração da pastora Cida dos deveres conjugais. Então a Bíblia diz que o inimigo levou as mulheres cativas. Quantas mulheres estão cativas debaixo de mágoas? Quantas mulheres estão vivendo hoje cativa debaixo de opressão, de expectativas geradas não atendidas, promessas que não foram cumpridas. Isso tem aprisionado, isso tem feito causar muito sofrimento na vida de muitas mulheres. Cada dia que passa, o índice alarmante de feminicídio, homem tirando vida de mulheres, porque se acha dono, porque não aceita a separação, não aceita o divórcio. Queridos, eu como pastor, eu não gosto de falar de divórcio. A Bíblia mesmo não fala que o divórcio não é aceito. Mas a partir do momento que o homem começa a agredir a sua companheira, a sua mulher, ninguém é obrigado a apanhar. Ninguém é obrigado, sabe, irmãos, a viver debaixo dessa opressão. Mas lá atrás foi gerado, a mulher gerou uma expectativa. A mulher idealizou sonhos. A mulher fez planos de viver uma vida até que uma morte o separe. Mas no meio do caminho as coisas desandaram. Expectativas não geradas, expectativas não supridas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Veja o que o apóstolo Paulo fala. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Você percebe que aqui existe deveres para ele e deveres para ela. É uma aliança. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Por trás de uma grande mulher existe um grande homem. Sabe, queridos, você percebe que não são adversários, mas é os dois se tornarem um. É assim. Não é querendo medir força um para cada lado. Um reino dividido não subsistirá. Sabe, queridos, relacionamentos. Versículo 6 diz que os homens queriam apedrejar Davi. Por quê? Isso mostra que os relacionamentos foram atingidos. Hoje tem uma arma poderosíssima que fere, que mata, que machuca, é a palavra. A palavra mal direcionada, ela fere, ela destrói. Mas uma palavra bem direcionada, ela gera vida. Se você não tem uma palavra que edifique a vida do seu marido, não lance.
Você, marido, se não tem uma palavra que não edifique a vida da sua esposa, não lance, guarde para você. Mas se você tem uma palavra que edifica a vida da sua família, que traz ensinamento, que é uma palavra de Deus, semeie na vida dela, lance da boca para fora. Sabe, queridos, aquilo que está no nosso coração, somente Deus sabe. O diabo toma posse daquilo que a gente lança da boca para fora. Ele toma posse. Então, se você não tem uma palavra de sabedoria, nem lance da boca para fora. Por que a família de Davi foi atacada? A vida de Davi, queridos, ela foi marcada por grandes lutas. Além de rei, era um homem ungido e estava sempre cumprindo o propósito de Deus. Então, esse mesmo erro, às vezes, é cometido por muitos chefes de família. A atenção à família tem sido a atenção desse homem tem sido para outras coisas, não à família. Algo é mais importante. Nós colocamos aqui, eu falei que na escala de valores, na sociedade, nada tira o primeiro lugar de Deus. Nada tira o primeiro lugar de Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga: nada tira o lugar de Deus. Pastor, qual é o segundo lugar na escala de valores? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: é a família. Amém, irmãos? É a família. Tem muitos líderes, às vezes, que se preocupa muito, às vezes, com a igreja, e esquece algo que Deus confiou a ele, que foi a família. Terceiro na escala de valores é o trabalho, porque é com trabalho seu que você mantém um reino. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque se não fosse através dos dízimos e das ofertas de vocês, nós não teríamos condição de ampliar esse prédio, que por sinal já está cheio. Amém, queridos? Mas eu já sabia, porque Deus já tinha falado ao meu coração. E olha que é só o terceiro domingo que a gente está fazendo aqui, acho que é o terceiro domingo. Deus vai mandar mais. Em dezembro acho que a gente vai estar fazendo 2 cultos já aqui, porque não cabe mais. E quanto mais nós aumentarmos, alargarmos a tenda, Deus vai encher mais, porque é Ele que dá o crescimento, não é eu. Não tem nada a ver comigo. Sabe, queridos, tudo é Ele. Então, Pastor Neto está lá de Portugal, talvez ouvindo essa mensagem. A igreja está cheia, Pastor Neto, porque não dá para ver. Mas é assim, ele já sabia disso, nós já tínhamos conversado sobre isso. Então, queridos, tem muitos líderes que têm se preocupado com o trabalho, com outras coisas, e têm deixado o seu primeiro ministério, que é a família, em segundo plano. Primeiramente, nada negociado com Deus. Segundo é a família. Terceiro, o trabalho. Essa é a escala de valores. Então eu louvo a Deus pela tua vida, que tem semeado fielmente aqui. Sabe, ontem nós estávamos orando aqui pela vida do Marcos, pela vida da Rayana. Nós estávamos aqui repreendendo todo o mal, porque há uma perseguição de inveja sobre a empresa do Marcos ali, que é a Aviação Metropolitana. Nós oramos ontem aqui, Marcos. Nós cancelamos todo o levante do inimigo que tem se levantado de pessoas. Não somente pela vida dele, mas pela vida de outras pessoas que têm acometido de enfermidade e doença. Nós repreendemos como igreja em nome de Jesus, porque nós temos autoridade. Aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu até falei ontem aqui, que aqui da igreja a vida, para o céu é uma fibra ótica. A velocidade é rápida, Jorge.
Pois é a palavra que está dizendo. Sabe, quando Jesus, ele vinha conversando com os discípulos, dizendo quem tu és. Um disse que tu és o profeta Jeremias, outro disse que tu... Ele falou, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está do céu. Agora, tudo que tu disser, vou te dar uma chave. Essa chave é a oração. Sabe, queridos, a chave, ela abre, ela te transporta de um ambiente para outro. Isso fala de níveis espirituais. Tem que ter essa percepção. Nós temos uma arma poderosíssima na nossa mão, que é a oração, irmãos. Eu creio no poder da oração. Quem crê comigo? Amém? Então, queridos, posicione-se pela sua casa, posicione-se pela sua família. Não deixe o inimigo cirandar, não. Fecha todas as portas de legalidade. Se está faltando perdão na sua casa, libere perdão. Se está faltando diálogo, volte a dialogar com seus filhos, com a sua esposa. Se está faltando a oração, ore junto. Seja o sacerdote da sua casa. Você, mulher, seja a sacerdote da sua casa. Foi o pastor Josiel que pregou essa mensagem aqui. Amém, queridos? O alvo do inimigo é sempre ferir os cônjuges para produzir distanciamento e para produzir mágoas. Há muitos casais cheios de ressentimento e falta de perdão, irmãos. E gente que não se perdoa, não supera os traumas. Gente que não se perdoa, se enche de justiça. Gente que não se perdoa, acha sempre que ele tem a razão. E na família onde não há perdão, não há presença. Na família onde não há diálogo, não há intimidade. Não tem vida de marido e mulher. Outra estratégia do inimigo é jogar uns contra os outros. Gênesis 3:12. Quando Deus chama Adão para cobrar dele, por que ele comeu que não deveria comer? Ele disse, foi a mulher que tu me deu. Foi a mulher. Por quê, queridos? É mais fácil jogar o problema para o outro. Em uma casa onde só há culpa, condenação, inimigo celebra as suas vitórias. Versículo 16 diz, desceu, pois, e o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por causa de todo aquele grande despojo que havia tomado. O inimigo, ele tem se alegrado por muitas famílias que tem destruído. O inimigo tem se alegrado por muitas famílias que tem gerado a falência. Quando fala de despojo, fala de falências. Falência que o inimigo tem roubado, tem deixado famílias pobres. Tem famílias que têm vendido tudo por causa da droga maldita, que isso cada vez cria corpo, cria força. A pergunta aqui é, irmão, o que o inimigo roubou de sua família? O que o inimigo roubou da sua casa? O que o inimigo, sabe, irmãos, tem gerado, que está fazendo você perder o sono, fazendo você perder a paz? O que o inimigo ele tem
roubado de você. O que fazer para restaurar? Davi, a Bíblia diz que ele chorou na presença de Deus. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força. Imagina só, como é um homem chorar até não ter mais força, angustiado, talvez impotente, nem saber que direção tomar, nem saber para onde vai. Essa foi a atitude de Davi, como provedor, como pai, como chefe, como rei. Se você está perto de um homem e diz assim, bate nele, diga, homem também chora. Agora homem, tem homem que não quer chorar, ele acha o bambambam. Ele acha que sabe tudo. Quando nós choramos, nós nos quebrantamos. E a Bíblia diz que Deus ama o coração quebrantado. Deus ama um coração quebrantado. Eu acho que no momento que Davi, aqueles homens choraram, aí essa atitude é uma atitude de rendição, é uma atitude de quebrantamento, é uma atitude que Deus assim, em outras palavras está dizendo, eu não sei o que fazer, Deus, eu me rendo, faz em meu lugar. Amém, queridos? Amém? Então, chore na presença de Deus. Se você se o inimigo está te tentando tirar algo da tua vida, te derrame na presença de Deus. Sabe, irmãos, eu me lembro de que eu chorei por muitas vezes, eu orando sozinho pela salvação do meu pai. Eu de joelhos chorando, as lágrimas caindo. E eu já contei isso aqui, mas como tem visitante eu vou contar de novo. Mas não vou contar na íntegra não. Meu pai tinha raiva de crente. Ele disse que no dia que minha mãe fosse para a igreja, fosse crente, ele falava, fosse crente, e largava ela. Aí a minha mãe foi primeiro, e eu comecei a orar, e eu só me lembro que as palavras que eu declarava assim, meu Senhor, eu vejo com meus olhos espirituais, já o meu pai andando lado a lado com a minha mãe para a igreja. Eu não sei quais são os meios que o Senhor vai operar, mas eu creio que na vida do meu pai vai haver salvação. E se eu comecei a orar até a minha mãe ser cometida uma enfermidade. Meu pai ficou 3 meses longe dela. Lá ele fez um voto com Deus. No dia que a minha mãe voltou, que nós fizemos o culto de ação de graça, meu pai se rendeu aos pés do Senhor e disse, eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Atitude de rendição. Chore na presença de Deus, queridos, assim como Davi chorou. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueu a voz e chorou muito. Davi, sendo rei, não se envergonhou em chorar. Não importa que posição tu tem diante da sociedade, Deus ama um coração quebrantado. Amém, queridos? Essa mesma história também aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 6. Que fala da história de Ezequias. O profeta Isaías chegou para ele, profeta é profeta, quando chega é porque Deus falou. Ele disse, Ezequias, olha, arruma tua casa, que dessa enfermidade você não voltará mais. Imagina só, Manilson. A Bíblia diz que ele só virou para a parede assim, e chorou, e o coração dele se quebrantou. Antes que o profeta saísse do pátio, Deus falou de novo, volta.
e disse para ele que eu ouvi a oração dele, o choro dele, e eu dei a ele mais 15 anos. Olha só o quanto um choro toca o coração de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Davi, ele se reanimou no Senhor. Se reanimar, irmãos, é quando a gente não tem mais ânimo, a gente já perdeu as esperanças. Mas a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Em quem você tem se reanimado? Busque a Deus em oração, porque você, marido, e você, mulher, são sacerdotes da sua casa. Foi a pregação do pastor Josiel, Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, projeta. A Bíblia diz que entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os secos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Amém? É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Sabe? Então Deus, através do seu sangue, do sangue de Jesus, nos fez reino e sacerdote. O marido é o governo. O governo, irmãos, é ser cabeça. O governo deve proporcionar um ambiente espiritual dentro da sua casa. Assim como o governo, na figura do prefeito, da administração municipal, deve proporcionar uma cidade limpa, uma cidade cuidada, uma cidade que tenha uma condição básica de trânsito, de segurança, de tudo. Assim nós, como governo da nossa casa, nós temos que cuidar do nosso ambiente espiritual. Amém, irmãos? Amém? Então os dois são sacerdotes. Esse papel é dos dois, interceder pela família, em oração mesmo. Aleluia. Haja com fé nas promessas de Deus. A Bíblia diz que no versículo 9, ao que Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde pararam os que tinham ficado para trás. 200 homens ficaram para trás, mas o Senhor já tinha dado a promessa. No versículo 8 diz: persegue-o e os seus inimigos, porque você vai alcançá-los e você terá vitória em nome de Jesus. Como é que nós vamos alcançar nossa vitória? É nós se prostrando, é nós orando, é nós se posicionando, é nós se reanimando no Senhor. Amém, irmãos? É dessa forma que nós iremos ter vitória. Porque o Senhor já nos deu lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Se hoje você está cometido por uma enfermidade, Ele já te deu a saúde através de Jesus Cristo lá na cruz. Se você tem hoje alguém dos seus familiares nas drogas, Ele já libertou em nome de Jesus. Aqui eu quero abrir um parênteses e quero falar sobre o Bebeto. A Bruna está aqui? Não. A Bruna está ali. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bebeto. O Bebeto era dependente químico, bebia. Por várias vezes Deus livrou da morte, irmão da Bruna. E quantas vezes nós oramos aqui. Nós oramos na casa dela, declarando libertação sobre a vida do Bebeto. E ela me mostrou uma foto, falou: pastor, no celular, o senhor conhece esse? Eu falei: o rosto me parece familiar, mas não estou conhecendo não. Você acredita que é o Bebeto? Eu falei: é o Bebeto. O Bebeto totalmente transformado.
já livre da dependência química, queridos, já se livrou das drogas para a glória de Deus. E eu creio em nome de Jesus que no próximo encontro com Deus, o Bebeto vai estar lá. Eu vou fazer o convite pessoalmente para o Bebeto. Então ele era preso, aprisionado por essa dependência química e pelas drogas. Era irreconhecível. Olha como o diabo faz. Maltrata. Assim como os amalequitas levaram as mulheres e os filhos, mantiveram presos, mas não mataram. Olha só, apontando para os dias atuais, através dessas drogas. Sabe, queridos, mas nós temos que orar, nos levantar como sacerdote na nossa casa e repreender em nome de Jesus todo o mal. Assim como ele foi liberto, eu quero declarar sobre a vida de quem tem alguém familiar aqui com enfermidade, vai se libertar, vai ser curado, vai se livrar das drogas em nome de Jesus. Sabe, queridos, você tem a promessa de vitória. Em nome de Jesus, irmãos, o que você quer restaurar? Se você quiser restaurar o teu casamento, eu quero te dizer, tem jeito. Se você quiser restaurar os teus filhos, a tua finança, saúde, paz, respeito, eu quero te dizer, tome de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Tome de volta, porque ele já te deu a vitória em nome de Jesus. Sabe, assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa, de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava diante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Você consegue aqui, você consegue ler e interpretar que havia uma gratidão da parte do povo. Davi representava o rei, Davi fazia o papel do rei. Então eles tiraram a parte que era de Davi, como líder, como provedor, como autoridade, como rei. Isso tem um ensinamento para nós. Sabe, uma das formas que nós devemos ser grato a Deus pelos livramentos, por tudo, é nós sermos fiéis a Ele. A Bíblia deixa bem claro aqui, Davi lhes tomou também tudo, o seu rebanho, a sua manada, e o povo os levava diante do outro